A desaprovação de Lula cresce e chega a 53%, diz pesquisa Atlas Intel divulgada nesta sexta-feira. O trabalho do presidente é aprovado por 45,7% dos brasileiros. O levantamento mostra que a desaprovação está em alta desde outubro de 2024. Sobre a avaliação do governo Lula, a pesquisa aponta: ruim ou péssimo, somam 50,8%. Ótimo ou bom, somam 37,6%. Regular, 11,3%. Não sabem, estão em Nárnia, 0,4%. A pesquisa ainda mostra que 49,4% acham que o governo atual é pior do que o anterior de Jair Bolsonaro. O levantamento Atlas Intel Bloomberg ouviu 5.710 brasileiros adultos entre os dias 24 e 27 de fevereiro. Bom, eu tenho aqui dois especialistas que trabalham justamente com marketing político, com pesquisas. Eu vou começar ouvindo ambos. Paulo Loyola, qual a sua avaliação? O governo está passando, principalmente depois de todo o problema que teve em relação à questão do PIX, somada, sim, à questão da inflação dos alimentos. E o que a gente está vendo no Brasil hoje é uma oposição extremamente organizada ao fazer para qualquer tipo de ponto e de deslize que possa haver por parte do governo, mesmo quando são ações positivas. Por exemplo, ontem orientou-se uma ação por parte do Banco Central, independente, vamos lembrar, tornou-se independente a partir ali do governo, foi no governo Temer, correto? O Temer, sim. E que orientou-se o fim de chaves PIX de pessoas que morreram, que têm algum tipo de questão. Imediatamente, membros da direita atacaram, disseram que estão querendo mexer no PIX de novo, que você agora não vai poder... Então, a oposição está extremamente organizada, inclusive para criar notícias falsas. Isso vem impactando diretamente o governo. Tem um outro ponto que me parece, o governo está com muita dificuldade de criar uma marca própria, ainda que tenha resultados muito positivos em diversas frentes. Renato já falou da questão do emprego, eu trouxe a questão do PIB. A gente tem uma série de outros pontos aí muito positivos, mas o ponto é que o governo tem uma dificuldade de se comunicar, está com muita dificuldade de atuar sobre essa questão dos preços dos alimentos e a oposição tem sido muito hábil para pautar essas questões. Muito bem. Renato Dorgan, você entende também que essa questão de acabar com a chave PIX de morto contribuiu para cair a popularidade? Ou é mais a questão do impacto do preço dos alimentos? Ou o governo parece estar meio perdido, sem rumo? Não sei. Qual a sua opinião? O especialista é você. Eu acho que continua ali. Das últimas pesquisas apontam isso. Essa amostra da Atlas ela é grande, não é uma amostra pequena, são 5.700 entrevistas. Então a margem de erro dela é até menor do que as anteriores da Quest e do Datafolha. Mas, assim, é o que o Paulo falou muito, tem um problema da inflação dos alimentos, tem um problema da crise do PIX no fim do ano, não sei se é essa questão do morto do PIX, mas eu acho que é muito mais a questão de como aquele negócio da questão da tributação do PIX foi abordada nas redes sociais, principalmente pela direita, que é muito bem organizada, não tenha dúvida nenhuma. Hoje, no marketing moderno digital, a direita está muito bem organizada, tem uma narrativa quase que única, né? Enquanto que a esquerda não tem, ainda está, a gente discute muito isso na comunicação, ela é uma comunicação já do passado ali, tanto é que o governo teve uma tentativa de uma certa mudança, mudando ali todo o grupo ali do Ministério da Comunicação. Mas eu acho assim que existe um anticlímax. O meio de governo, normalmente em pesquisas, ele é muito importante. O eleitor de 22, ele votou em Lula majoritariamente sobre um binômio, que quer dizer rejeição a Bolsonaro e redução do preço dos alimentos, o custo de vida, melhoria no custo de vida. Esse é o binômio. O PT não venceu a eleição de 22 como ele achou que ele ganhou.
Parece que o PT, quando ele assume em 23, ele acha que o eleitor deu um mandato em branco para ele fazer a mesma coisa do que ele... Parece que é o mesmo clima de 2003, mas não é esse clima. O PT não vence a eleição de 22. Quem vence é Lula num anti-bolsonarismo, numa rejeição a Bolsonaro, pelo que aconteceu na pandemia e principalmente o desespero ali da classe C2D de uma melhora no custo de vida, porque a fase da pandemia foi muito amarga ali, principalmente para os mais pobres, né? Então, o PT agora acorda no meio de mandato, muda a comunicação, começa a perceber que a desaprovação vem, porque existe uma oscilação do preço dos alimentos e a desaprovação daí, que é um dos binômios de se ter votado em Lula, exatamente aquilo que o eleitor esperava que ia melhorar, que era o custo de vida, na verdade não melhora. Mesmo com emprego, mesmo com a economia aquecida, o segredo hoje da economia é custo de vida. Não adianta estar um desenvolvimento macro da economia e não adianta ter pleno emprego de salário de 1 e 2 salários, de realidade de 1 e 2 salários, que o custo de vida é muito pequeno. Então, assim, Lula se vê à frente, ele precisa melhorar este custo de vida urgentemente, ao mesmo tempo precisa remodelar a comunicação, e precisa entrar nessa nova era digital e combater uma direita muito melhor organizada do que a esquerda. Mas eu acho que a grande esperança de Lula, eu vejo ali pela nossa pauta, a gente vai falar mais à frente, mas está numa certa confusão ali da centro-direita, da direita e da extrema-direita nessas eleições, um condicionamento de candidatos que talvez ele aposte em ser pelo menos de ir para um segundo turno e criar algum fato. Então ele já está ali na estratégia do desespero e não vai ser fácil esses próximos 2 anos de Lula se no final de 2025 ele não ter melhorado o custo de vida do cidadão comum ali. Muito bem. João Belutti, mas até que ponto o marketing, a publicidade do governo tentou colocar boné, depois chapéu de palha e defender a democracia, depois defender a Amazônia, defender os Yanomamis, aí defender não sei mais o quê? Será que até que ponto esse tipo de narrativa, de aliança com o setor artístico pode conduzir um governo quando os dados econômicos é que acabam influenciando aí o humor do brasileiro? Pois é, Capesi, vamos lembrar que o governo Lula foi eleito sem uma agenda clara, era uma agenda negativa. Ele dizia que ele era o anti-Bolsonaro, que era a pior coisa de todos os tempos na história da humanidade, e que ele iria combater tudo isso daí, né, com artistas, salvar a Amazônia, salvar os Yanomamis e tudo mais, abaixar o preço, picanha. E foi caminhando esses 2 anos, chegou lá o golpe de misericórdia, foi o vídeo do Nicolas, do Pix, que trouxe a realidade a todos, né, com o custo de vida elevado. E ficou na cara que o governo não tem uma clareza. Até colocou-se o Sidônio na comunicação. Essas falas de improviso do Lula são terríveis para ele próprio. Ele acha que ele está naquele Brasil antigo, sem oposição no Congresso. Vamos lembrar que o Lula chegou a orbitar lá nos primeiros anos de mandato, naqueles mandatos anteriores, com menos de 20% do Congresso se declarando de oposição. E os projetos normalmente vinham por aquelas medidas que o governo toma, medida provisória, que depois eram chanceladas pelo Congresso, não tinha iniciativa normalmente no Congresso. Então, assim, o Lula pintava e bordava, e agora a realidade é outra. Você tem uma oposição muito maior, mas o maior campo ali no Congresso, evidentemente, que é o centrão, que ora vai para um lado, ora vai para o outro. E o Lula, na eleição, também não indicou os ministros. Ele não falou quem seriam os ministros, e quando entrou foram os quadros de sempre, aqueles quadros do atraso. Então, ele está colhendo o que plantou, na verdade. E aumentaram os focos de incêndio, destruição dos biomas, os Yanomamis foram jogados para baixo do tapete. Essa questão de dinheiro para Rouanet não tem nada que irrite mais a população do que artista engajado. A pessoa que assiste a sua novela, o seu filme, vê lá, o cinema agora, quando o artista se sente no direito de falar o que a pessoa tem que opinar, isso irrita de uma forma a população. Vide a rejeição à própria Fernanda Torres por uma enorme parte da população pelo seu discurso militante e mentiroso, que ela foi junto com bilionários. Desculpa, você não pode falar isso. Deixa eu terminar, ela foi junto com o bilionário. Não, a opinião dele. Ela foi junto com o bilionário. Está dando a opinião dele. Ela foi junto com o bilionário. Não estou mentindo, não. Grande parte da população rejeita a Fernanda Torres pelo seu discurso político, junto com o bilionário Walter Salles, que foram no exterior mentir, que só tinha essa possibilidade do filme, porque a democracia voltou no Brasil, um papo assim furado, e que a população percebe que não.